Se você passou dos 60 anos, esta prática alimentar aparentemente saudável pode estar silenciosamente elevando seu risco de derrame cerebral durante a madrugada, sem alerta, sem sintomas visíveis e sem desconforto. Você vai dormir se sentindo normal e ao amanhecer sua linguagem está comprometida, sua estabilidade sumiu ou uma parte do seu corpo simplesmente não responde. Como especialista em neurologia, já presenciei diversos idosos sofrendo derrames que jamais imaginaram. Não devido ao tabagismo, não por comida processada e não por sedentarismo, mas por algo que consideravam benéfico. Frutas. Exato, frutas. Diariamente, milhares de idosos consomem frutas acreditando que fazem bem ao coração, mente e sistema digestivo. E embora várias frutas auxiliem no envelhecimento saudável, algumas, principalmente quando ingeridas no horário inadequado ou em volumes incorretos, podem provocar prejuízos imperceptíveis. Elas disparam seu açúcar sanguíneo, desidratam seu cérebro ou reagem perigosamente com medicações. E o aspecto mais aterrorizante, ninguém jamais te alerta. Hoje vou te revelar 9 frutas corriqueiras que podem estar aumentando seu risco de derrame, declínio cognitivo ou até hemorragia cerebral, especialmente se você ultrapassou os 60 anos. Você já questionou se seus costumes saudáveis podem estar te prejudicando? Se sim, você precisa escutar isso e prometo que pode preservar sua vida. Antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu, sugiro pressionar esse botão e ativar o sininho para jamais perder outra orientação de saúde criada especialmente para você. Se aprovar o vídeo, digite 1 nos comentários. Se não aprovar, digite 0 para me auxiliar a aprimorar o material. 1. Bananas. Excesso de potássio, velocidade excessiva. Como neurologista, já presenciei muitos derrames inesperados. Mas poucas situações me inquietam mais do que práticas aparentemente inofensivas que silenciosamente conduzem ao desastre. E as bananas, acredite ou não, são um desses perigos ocultos. Você provavelmente já escutou isso durante toda a existência. Bananas são um alimento perfeito. São macias, simples de digerir, abundantes em potássio e até classificadas como benéficas para o coração. E para adultos na faixa dos 30 ou 40 anos, isso pode ser verdadeiro, mas após os 60 tudo se transforma. Especialmente como seus rins, vasos sanguíneos e coração gerenciam mudanças súbitas em minerais como potássio. Vou esclarecer claramente. Com o envelhecimento, nossos rins reduzem naturalmente a velocidade. Eles não filtram tão eficazmente, especialmente se você já possui hipertensão, diabetes, ou se utiliza medicamentos habituais, como inibidores de ou diuréticos, os medicamentos de água. Isso indica que o potássio, que as bananas possuem em grande volume, pode começar a se acumular na corrente sanguínea. O que ocorre então? Seu coração começa a falhar, seus vasos sanguíneos se contraem e o pior, formam-se coágulos em regiões onde o sangue deveria circular livremente. No cérebro, esse tipo de coágulo pode interromper tudo em segundos. Jamais esquecerei um paciente meu, o Sr. Raymond, 66 anos, carpinteiro aposentado de Ohio. Ele era dinâmico, mentalmente afiado e se orgulhava de se alimentar saudavelmente. Todas as manhãs cortava uma banana sobre sua veia e tomava seu medicamento para pressão com suco de laranja. Era uma rotina que mantinha há mais de um ano. Numa manhã sua esposa o encontrou desabado no banheiro. Ele não conseguia movimentar o lado esquerdo do corpo. Sua fala estava arrastada. No hospital, exames revelaram um derrame pequeno, mas devastador. Seus níveis de potássio no sangue estavam perigosamente elevados, interferindo no ritmo do coração e provocando coágulos durante a noite. Ele não fazia ideia que 2 bananas por dia, combinadas com seu medicamento, estavam conduzindo seu corpo a um território perigoso. Aqui está a parte que a maioria dos idosos jamais escuta. Você não necessita de tanto potássio, nem de suplementos, nem de várias porções de frutas, especialmente tudo simultaneamente. Uma banana grande pode conter mais de 450 mg de potássio. Isso já é suficiente para desequilibrar seu corpo se seus rins não estiverem funcionando plenamente. Se você come essa banana à noite, quando a circulação desacelera, a hidratação diminui e o medicamento ainda está ativo, cria-se uma tempestade perfeita. Artérias rígidas, sangue espesso e um coágulo que talvez não lhe conceda uma segunda oportunidade. Então, o que fazer se você tem mais de 60? Especialmente se toma medicamentos para coração ou pressão. Limite-se a meia banana por dia,
consumida pela manhã, sempre acompanhada de proteína como iogurte grego ou nozes para desacelerar a absorção. Evite vitaminas de banana, pão de banana e, principalmente, não coma antes de dormir. E mais importante, converse com seu médico sobre como alimentos ricos em potássio interagem com seus medicamentos. Sua vida pode depender disso, porque a verdade é esta: o que era saudável para seu corpo pode não ser mais seguro. Não consigo entender o quadro completo. E se as bananas te surpreenderam, aguarde até escutar o que as uvas, sim, aquelas pequenas uvas doces, estão fazendo com seu açúcar no sangue, seus vasos cerebrais e seu risco de inflamação silenciosa. O que vou relatar na próxima sessão provavelmente transformará a forma como você faz lanches para sempre. Se ainda está assistindo e considerando essas informações úteis, comente um abaixo para me demonstrar que está comigo. Agora vamos para o tópico número 2. 2. Uvas. Explosão de açúcar em um pacote pequeno. Uvas doces, suculentas, refrescantes. Um lanche que parece tão inocente quanto a brisa de um dia de primavera. Sempre estão na bandeja de frutas, na tigela do cereal ou servidas após o almoço de domingo com os netos. Mas e se eu te dissesse que para alguém com mais de 60, especialmente aqueles com problemas vasculares ocultos ou açúcar no sangue instável, as uvas podem ser um gatilho silencioso para derrame? É simples esquecer que as uvas são açúcar concentrado envolto em uma pele delicada. Cada uvinha pode não parecer ameaçadora, mas consumir apenas um punhado, especialmente das variedades sem sementes e muito doces, tão comuns nos mercados americanos, pode provocar um surto de glicose e frutose naturais direto na corrente sanguínea. E para cérebros e vasos envelhecidos, esse pico tem um custo alto. Com o envelhecimento, nossos corpos se tornam menos eficientes em controlar o açúcar no sangue. A resposta da insulina desacelera. Nossos vasos sanguíneos ficam mais frágeis e quando o açúcar sobe rapidamente, não é só o pâncreas que sofre. Isso provoca inflamação nas paredes delicadas das artérias, inclusive as que irrigam o cérebro. Quando essas artérias inflamam, começam a enrijecer e estreitar. Com o tempo, o revestimento dos vasos pode sofrer pequenas rupturas microscópicas e é aí que os coágulos começam a se formar. Você pode não sentir, pode não aparecer no exame de rotina, mas seu corpo está silenciosamente criando as condições perfeitas para um derrame silencioso. Deixe-me contar sobre a senhora Janete Moraes, 80 anos, professora aposentada de Rondônia. Ela se orgulhava de viver naturalmente, sem refrigerantes, sem processados, sempre comendo frutas frescas. Seu lanche favorito no meio da manhã era uma tigela generosa de uvas vermelhas. Elas comia enquanto lia o jornal ou assistia às notícias. Às vezes consumia quase 2 xícaras sem pensar 2 vezes. Então, um dia, ela percebeu que sua visão estava embaçando enquanto escrevia um cartão de aniversário. Momentos depois, sua mão tremia e ela não conseguia lembrar a palavra parabéns. A filha levou ao hospital temendo um derrame, e foi exatamente isso, um ataque isquêmico transitório chamado de mini-derrame, causado por um coágulo que bloqueou brevemente o fluxo sanguíneo no lado esquerdo do cérebro. Seus exames mostraram picos agudos de açúcar perto do meio-dia e sua hemoglobina glicada, marcador de açúcar no sangue a longo prazo, havia subido para a faixa pré-diabética, algo que ela nunca suspeitou. Mas o mais revelador foi a inflamação crônica e de baixo grau em seu sistema vascular, provavelmente agravada por anos de consumo de frutas muito doces, sem proteína ou fibras para equilibrar. Aqui está o que quero que você entenda. Mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto certo. Quando você tem mais de 60, o momento em que come, e com o que come, torna-se tão importante quanto o alimento em si. Uvas são digeridas rapidamente, elas enviam o açúcar correndo pelas veias. E se você as come sozinho, especialmente desidratado ou estressado, seu corpo entra num estado em que o sangue engrossa, os vasos se contraem e a coagulação se torna mais provável. Você não vai notar naquele dia, mas noite após noite, semana após semana, isso vai acumulando até o dia em que quebra. Por isso, agora digo aos meus pacientes idosos, nunca comam uvas com estômago vazio, nunca em grandes quantidades. Combine com proteína, algumas amêndoas, uma fatia de queijo e limite as porções a um pequeno punhado preferencialmente durante as horas ativas do dia, quando seu corpo pode queimar o açúcar. E se você é diabético ou toma medicamentos para pressão, evite-as completamente, a menos que seu médico autorize.
Porque o que parece um lanche inocente pode, ao longo do tempo, roubar seu equilíbrio, sua memória e até sua independência. E falando em doce e perigoso, há uma fruta tropical que muitos idosos adoram, que faz mais do que apenas elevar seu açúcar. Seu ácido, suas enzimas e seus efeitos noturnos no cérebro podem te surpreender. Vamos falar do abacaxi e por que sua sobremesa favorita pode estar prejudicando seu cérebro enquanto você dorme. 3. Abacaxi. Combinação de ácido e açúcar. Há algo no abacaxi que faz parecer um pedacinho de sol, doce, azedinho, tropical. Muitos dos meus pacientes mais velhos gostam dele como um agrado sem culpa depois do jantar, acreditando que é leve, natural e cheio de enzimas que ajudam na digestão. Mas o que a maioria dos idosos não percebe e que me preocupa profundamente como neurologista é como essa fruta, quando consumida na hora errada ou em condição errada, pode se tornar um fator de risco silencioso para derrame, especialmente durante a noite. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural que pode decompor proteínas no corpo. Em pequenas quantidades, a bromelina pode ajudar na digestão, mas em excesso, especialmente combinada com certos medicamentos, pode interferir na coagulação do sangue, reduzir a função das plaquetas e levar a sangramentos imprevisíveis ou formação de coágulos. Para alguém com mais de 60, com vasos naturalmente mais finos e metabolismo mais lento, esse desequilíbrio pode ter consequências graves e não podemos esquecer do açúcar. Uma xícara de abacaxi tem mais de 16 gramas de açúcar natural, causando pico rápido de glicose no sangue. Diferente de frutas vermelhas ou maçãs, o abacaxi tem índice glicêmico alto, ou seja, inunda o sangue com açúcar rapidamente. E consumido no final do dia, esse pico não é usado para energia, apenas circula, estressando os vasos enquanto você dorme. Mas a ameaça mais negligenciada de todas é o ácido. O abacaxi é uma das frutas mais ácidas na dieta americana. Pode irritar o esôfago, causar refluxo silencioso e em alguns idosos esse refluxo acontece sem a típica dor de queimação. Em vez disso, causa microaspirações e mudanças na pressão das vias aéreas à noite, que têm sido ligadas à redução de oxigênio para o cérebro durante o sono e aumento do risco de derrame matinal, o tipo mais letal. Tratei uma paciente chamada Sra. Clara Rios, 77 anos, diretora de coral aposentada da Carolina do Norte. Ela era ativa, mentalmente clara e muito comprometida com a alimentação saudável. Ela evitava doces processados e substituía suas sobremesas habituais por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Por mais de um ano, esse foi seu ritual noturno. Então, uma manhã, acordou se sentindo confusa, desorientada. A filha percebeu que ela arrastava as palavras e não conseguia andar com equilíbrio. Uma tomografia revelou que ela sofreu um pequeno derrame na circulação posterior, afetando seu equilíbrio e fala. Seus exames mostraram níveis elevados de glicose, sinais de irritação por refluxo noturno e irregularidades nas plaquetas. O culpado, não uma causa única, mas uma tempestade perfeita criada pelo hábito noturno de abacaxi, refluxo ácido, picos de açúcar e o efeito da bromelina na coagulação. Era uma fruta que ela acreditava estar ajudando, mas que quase roubou sua independência. O caso de Clara está longe de ser isolado. Para os idosos, a digestão desacelera, as paredes dos vasos afinam e o sono fica mais frágil. Junte isso com frutas ácidas e muito doces à noite, e o risco de constrição dos vasos durante o descanso aumenta, justamente o momento em que o cérebro está mais vulnerável. E sim, sob as circunstâncias certas, formam-se coágulos silenciosamente, preparando o palco para um derrame enquanto você dorme. Então, qual a lição? Se você ama abacaxi, aproveite-o no início do dia em pequenas quantidades e nunca com o estômago vazio. Evite combiná-lo com medicamentos que afinam o sangue, a menos que seu médico recomende. Mais importante, não o coma antes de dormir. Seu cérebro precisa de estabilidade, não surpresas, enquanto você repousa. Pois nessa fase da vida, até uma fruta pode desequilibrar tudo. Mas se o abacaxi te chocou, espere até ouvir a verdade sobre a melancia. Uma fruta elogiada pela hidratação, mas que em certas condições pode estar secando seu cérebro e baixando sua pressão de formas que podem te deixar vulnerável a desmaios. Vamos falar de como algo tão cheio de água pode se tornar tão perigoso. Se ainda está assistindo e achando essas informações valiosas, comente um abaixo para me mostrar que está aqui. Agora vamos continuar com o ponto número 4. 4. Melancia, nem sempre hidratante.
É difícil encontrar uma fruta mais amada durante o verão nos Estados Unidos do que a melancia. Fatias geladas no 4 de julho. Concurso de cuspir sementes com os netos e aquela crocância doce e refrescante após uma tarde quente no jardim. Parece inocente, até saudável, e sim, é cheia de água. Mas para idosos, especialmente com problemas cardiovasculares ocultos ou tomando certos medicamentos, a melancia pode silenciosamente desequilibrar o corpo, não pelo açúcar ou ácido, mas pelo que ela retira do seu sistema. Como neurologista, estou cada vez mais preocupada com a frequência com que adultos mais velhos desencadeiam riscos de derrame sem saber, com alimentos que acham seguros. A melancia é um dos maiores equívocos. Pode parecer hidratante, mas na verdade a melancia pode agir como diurético, ou seja, faz você urinar mais. Isso não é problema para um jovem de 25 anos, mas para um idoso de 75, com circulação delicada, pressão quase baixa, ou que já toma medicamentos de água ou inibidores de, essa micção frequente pode levar à desidratação durante a noite. Um dos gatilhos silenciosos mais perigosos para derrame. Por quê? Porque quando o corpo desidrata, o sangue engrossa. Pense nele como xarope escorrendo lentamente por tubos estreitos. Sangue grosso se move devagar, dando mais tempo para formar coágulos, especialmente em artérias já endurecidas pela idade. O cérebro, sensível a mudanças de oxigênio, fica ainda mais vulnerável quando o fluxo sanguíneo desacelera ou é interrompido. E isso é especialmente verdade durante a noite, quando a circulação natural diminui e a pressão cai. Deixe-me contar sobre o Sr. Carlos Oliveira, 82 anos, pintor aposentado de Recife. Ele fazia tudo o que achava certo, caminhava diariamente, evitava açúcar processado, só comia alimentos saudáveis. Um hábito que gostava era comer 2 ou 3 grandes fatias de melancia depois do jantar, algo para se refrescar e manter-se hidratado. Mas ele não sabia que estava tomando um diurético prescrito para insuficiência cardíaca leve. Entre o medicamento e o efeito natural da melancia, seu corpo perdia muito líquido durante a noite. Uma manhã, Howard acordou com vertigem severa. Quando tentou levantar, caiu no hospital. Sua pressão estava perigosamente baixa e exames mostraram sinais de hemoglobina concentrada, um marcador de sangue grosso por desidratação. Exames revelaram um pequeno derrame isquêmico, provavelmente causado por um coágulo formado nas artérias estreitadas enquanto ele dormia. Suas melancias, na verdade, estavam fazendo o oposto do que ele pensava, secando, não hidratando. O pior é que o derrame afetou seu equilíbrio e coordenação. Embora tenha sobrevivido, agora anda com bengala e precisa de ajuda nas tarefas diárias. Um homem que uma semana antes cortava seu próprio gramado. Não compartilho essa história para assustar desnecessariamente. Compartilho porque a maioria dos idosos não percebe que até alimentos saudáveis podem ser perigosos quando interagem com idade, medicamentos e momento do consumo. Melancia à noite, especialmente após medicamentos que reduzem o volume de fluidos, cria um risco oculto. Sangue grosso, pressão baixa, circulação lenta. As 3 condições que permitem coágulos silenciosos se formarem e atacarem durante a noite. Então, se gosta de melancia, coma com sabedoria. Consuma mais cedo no dia e sempre combine com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de cocô. Se toma diuréticos, converse com seu médico antes de fazer dela um hábito diário. E mais importante, escute seu corpo. Tontura pela manhã, boca seca à noite ou acordar confuso não são normais. São sussurros de alerta, porque mesmo uma fruta que é 90% água pode se tornar uma ladra silenciosa da saúde cerebral. E o pior, você só vai perceber quando já for tarde demais. Agora, se isso te surpreendeu, espere até falarmos de uma fruta praticamente símbolo do café da manhã saudável, a laranja americana clássica. Mas dentro daquela cor vibrante, esconde-se um químico que pode interferir nos seus medicamentos para coração e cérebro e preparar o terreno para algo muito mais perigoso do que a maioria imagina. 5. Laranjas. Interações cítricas. Laranjas são símbolo de saúde em lares americanos há muito tempo. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de fatias de laranja na mesa da cozinha ou a clássica laranja na meia de Natal. Por décadas, foram vistas como um milagre da vitamina C natural. Mas para adultos mais velhos, especialmente os que usam medicamentos para coração ou pressão, as laranjas podem se tornar silenciosamente um coquetel químico que desencadeia reações perigosas no corpo,
incluindo as que levam a coágulos e derrames. O problema não é só o açúcar. Embora uma laranja grande ou um copo de suco possam elevar o açúcar no sangue, há também um composto natural nas frutas cítricas chamado furacumarina. E é algo que a maioria dos idosos nunca ouviu falar. A furacumarina interfere na metabolização de certos medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores de canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que, em vez do corpo processar seu medicamento de forma segura e gradual, ele pode acumular demais, aumentando a toxicidade ou eliminá-lo rápido demais, tornando-o inútil. Essa interação pode ser fatal. Não imediatamente, mas lentamente, silenciosamente, criando condições em que o sangue se torna instável, artérias se contraem inesperadamente ou coágulos começam a se formar sem aviso. Como neurologista, já vi muitos pacientes pagando o preço de misturar frutas saudáveis com medicamentos potentes. Um deles foi o Sr. Elmer Bryan, 79 anos, motorista de ônibus aposentado da Geórgia. Um homem bom, com sorriso gentil. Elmer tomava atorvastatina para colesterol alto e lisinopril para pressão. Ele também se orgulhava de viver naturalmente. Todas as manhãs começava o dia com um copo alto de suco de laranja fresco, seu sol em um copo, como chamava. Mas o que Elmer não sabia era que a furacumarina do suco impedia seu fígado de quebrar os medicamentos. Seus medicamentos para pressão se acumulavam no sangue, intensificando os efeitos. Ao mesmo tempo, a estatina acumulava-se nos músculos e sangue, aumentando a inflamação e afetando vasos. Uma manhã, após dias sentindo tontura leve, Elmer levantou da poltrona e desabou. Foi levado ao pronto-socorro com fala arrastada e confusão. Tomografia mostrou derrame isquêmico leve e exames indicaram níveis perigosamente altos dos medicamentos, não por excesso, mas porque o suco de laranja bloqueava a depuração pelo fígado. Seu sangue ficou instável, circulando de forma imprevisível, e se formou um coágulo que entupiu uma artéria estreita no cérebro. Quando expliquei isso a Elmer e sua esposa, ficaram chocados. Toda a minha vida pensei que suco de laranja era bom para mim, disse ele. E já foi, mas o corpo envelhecido não é o mesmo. O que funcionava aos 40 não funciona sempre aos 70 ou 80, especialmente com medicamentos na jogada. Por isso, toranjas, laranja sevilha e até laranjas comuns, quando consumidas regularmente, devem ser consideradas com cuidado em idosos medicados. O fígado fica mais lento, menos eficiente e os riscos de interações entre comida e medicamento aumentam com a idade. Para quem tem mais de 60, agora recomendo comer laranjas com moderação e nunca combinar com medicamento, sem falar com seu médico. Se gostar de cítricos, escolha opções de menor risco, como clementinas, ou esprema um pouco de suco na água em vez de beber copos cheios. E se tomar medicamentos prescritos, pergunte ao seu médico se o cítrico pode interferir, porque a verdade é, não é só o que está no seu armário de medicamentos que importa, é o que está na sua fruteira. Um hábito simples, bem intencionado, repetido todo dia, pode ser a mão invisível que empurra seu cérebro para a catástrofe. Se isso te preocupa, deve preocupar. Mas conhecimento é poder. Mudando simplesmente como e quando consome certas frutas, pode reduzir drasticamente seu risco. E se acha que só as laranjas têm um lado sombrio, fique por aqui. A próxima fruta é frequentemente oferecida em hospitais, elogiada para saúde intestinal e energia, mas pode estar silenciosamente desgastando a proteção dos seus nervos. Vamos falar das maçãs e da armadilha do açúcar que ninguém avisa. 6. Maçãs. Armadilha surpresa do açúcar. Maçãs, símbolo da saúde americana, certo? Uma maçã por dia afasta o médico. Você já ouviu isso a vida toda? Crocante, suculenta e fácil de comer. Maçãs são frequentemente distribuídas em hospitais, incluídas em programas para idosos e carinhosamente dadas por netos que só querem que você se mantenha saudável. Mas para idosos, especialmente acima dos 60, que lidam com pressão alta, diabetes ou mudanças cognitivas, maçãs podem não ser tão inocentes quanto parecem. Na verdade, o tipo errado de maçã, consumida da forma errada, pode aumentar silenciosamente seu risco de derrame ao desregular seu açúcar no sangue e a estabilidade vascular de formas perigosas. Veja, nem todas as maçãs são iguais. Embora tenham fibras e alguns nutrientes, muitas das variedades populares americanas, como Fuji, Honeycrisp e Gala, foram cultivadas para doçura, não para nutrição. Essas maçãs têm alto índice glicêmico,
o que significa que inundam seu sangue com açúcares naturais mais rápido do que seu sistema envelhecido pode lidar. E se você as come sozinho, especialmente sem proteína ou gordura saudável, para desacelerar a digestão, isso provoca um pico rápido de açúcar no sangue seguido de queda. Essa subida e queda abrupta afetam mais que sua energia, impactam sua pressão, inflamação vascular e viscosidade do sangue. Quando o açúcar sobe, o sangue fica mais ácido e pegajoso. Seus níveis de insulina disparam e seus vasos sanguíneos se contraem com o tempo. Esse padrão repetido, dia após dia, danifica o delicado revestimento das artérias, inclusive as que levam sangue ao cérebro. Podem surgir microlesões e aí seu corpo forma coágulos para reparar. Em adultos mais jovens, o sistema se recupera rapidamente, mas para idosos, cujos vasos já são mais estreitos e rígidos, esses coágulos podem virar gatilhos para derrame, esperando o momento errado. Uma paciente minha, a senhora Louise Ramon, 81 anos, da Pensilvânia, foi saudável a maior parte da vida. Caminhava diariamente, tomava os medicamentos como prescritos e seguia uma dieta que achava inteligente. Toda tarde ela comia uma grande maçã Honeycrisp como lanche, sem batatas fritas, sem biscoitos, só fruta. Mas o que ela não sabia é que era resistente à insulina e aqueles picos diários de açúcar estavam sobrecarregando seus vasos envelhecidos. Com o tempo, começou a notar a visão embaçada à noite e pressão ocasional na cabeça ao levantar. Numa noite, enquanto preparava o jantar, Louise perdeu a capacidade de falar claramente. A filha levou-o ao pronto-socorro, onde exames confirmaram um derrame leve. Seus exames mostraram padrões instáveis de glicose e sinais de inflamação endotelial. Enquanto os medicamentos faziam seu trabalho, os picos de açúcar silenciosamente a preparavam para danos vasculares. E sim, um coágulo havia se formado, provavelmente durante um desses picos repentinos. Louise se recuperou, mas agora vê as maçãs de forma diferente, não como inimigas, mas como algo para tratar com consciência e equilíbrio. Aqui está o que digo a todos meus pacientes idosos. Se ama maçãs, escolha com sabedoria. Maçãs Granny Smith têm menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Sempre coma maçãs com uma fonte de proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou fatia de queijo para reduzir o impacto glicêmico. E nunca coma uma maçã doce com o estômago vazio, especialmente à noite. Seu cérebro precisa de combustível estável, não montanhas russas. Porque até algo tão saudável quanto uma maçã pode estar por baixo mexendo nas condições que aumentam a chance de derrame. Especialmente quando seu açúcar oscila, seus vasos se contraem e coágulos começam a se formar silenciosamente até que um dia não ficam mais silenciosos. E se isso te surpreendeu, continue lendo. A próxima fruta que muitos idosos amam para a saúde do coração é rica em cor, antioxidantes e frequentemente rotulada como superalimento. Mas dentro dessas cascas vermelho rubi, há um composto que pode afinar demais seu sangue. E para quem já toma medicamentos, isso pode ser a diferença entre segurança e sangramento cerebral. Vamos falar das cerejas e por que muitas podem colocar seu corpo em perigo. Se ainda está assistindo e acha essas informações úteis, comente-o nos comentários para mostrar que está comigo. Agora vamos para o ponto número 7. Cerejas pequenas, lindas e coloridas têm fama de serem uma das frutas mais saudáveis na dieta brasileira. Médicos as recomendam para inflamação, artrite e até saúde cardíaca. Você as vê em revistas de bem-estar para idosos, mercados orgânicos e adicionadas a iogurtes e saladas. Mas por trás do sabor doce e da reputação, cerejas carregam um risco pouco conhecido, especialmente para idosos que já usam anticoagulantes ou medicamentos que afetam a coagulação. O perigo está em um composto natural chamado salicilatos, uma substância que afina o sangue e age como aspirina. Embora isso possa ser útil em moderação, para idosos cujo sangue já é afinado por remédios como varfarina, clopidogrel ou aspirina diária, adicionar mais salicilatos pela comida pode levar o corpo ao limite. O resultado: sangue afinado demais para coagular, vasos frágeis que vazam e, nos piores casos, derrame hemorrágico, sangramento dentro do cérebro. A maioria nunca conecta isso à fruta. Parece exagero, mas já vi isso de perto. Deixe-me contar sobre o Sr. Carlos Rodrigues, 84 anos, torneiro aposentado de São Paulo. Ele teve um infarto leve anos atrás e tomava aspirina diária em baixa dose. Também tomava estatina e remédio para pressão.
Todas as noites terminava o jantar com uma pequena tigela de cerejas frescas. A sobremesa da natureza, como chamava, lera que eram boas para a inflamação e queria se manter ativo para os bisnetos. No começo, nenhum sinal de perigo. Mas após semanas, Carlos começou a ter dores de cabeça, tonturas e náuseas ocasionais. Uma manhã, acordou confuso e vomitando. A esposa o levou ao pronto-socorro. Uma tomografia revelou algo terrível, um sangramento cerebral, derrame hemorrágico, não por pressão alta ou trauma, mas porque seu sangue estava afinado demais para coagular e um pequeno vaso no cérebro rompeu. Os médicos descartaram erros nos remédios. A dosagem estava correta, os sinais vitais estáveis, mas ao revisar a dieta, ficou claro que o efeito combinado dos salicilatos das cerejas com os anticoagulantes criaram uma tempestade perfeita. Isso é o que torna tudo tão perigoso. Os efeitos são sutis, graduais. Você se sente bem até não se sentir. E quando o sangramento começa no cérebro, é difícil parar. A recuperação é incerta. Alguns perdem a fala, outros a mobilidade. Muitos nunca recuperam a independência total. Aqui está o que gostaria que mais idosos entendessem. Mesmo alimentos naturais podem interagir com seus remédios. Seu corpo aos 70 ou 80 não processa as coisas como aos 40. Uma fruta que ajuda um jovem a se recuperar da dor pode, para alguém com anticoagulantes, levar a um colapso. Então, se ama cerejas, coma com consciência. Algumas, de vez em quando, são provavelmente seguras, mas evite concentrados, sucos ou grandes porções diárias se estiver tomando remédios que afetam a coagulação. E sempre fale com seu médico antes de tornar algo parte regular da dieta, especialmente algo tão medicinal quanto essa frutinha doce, porque o que parece pequeno pode virar sério ao entrar num corpo envelhecido que já trabalha duro para se manter equilibrado. E quando o sangue fica afinado demais, ele não só vaza, ele corre e deixa danos por onde passa. Se acha que acabaram as surpresas, pense novamente. A próxima fruta, frequentemente elogiada por seus antioxidantes e servida em brunches elegantes para idosos, pode carregar uma das maiores cargas de pesticidas do mercado. E para idosos, essas toxinas não somem facilmente, acumulam-se e podem estar fazendo muito mais mal ao seu cérebro do que você imagina. Vamos olhar de perto para os morangos e o que realmente se esconde por trás daquele brilho vermelho. Se ainda está assistindo e achando essas informações valiosas, comente um abaixo para mostrar que está aqui. Agora, continuemos com o ponto número 8. Parecem inocentes, vermelhos, em forma de coração, doces com um toque certo de azedo. Morangos são o retrato da saúde. Você os vê em bandejas de hospital, batidos em smoothies para a saúde cerebral, servidos em brunches de comunidades de aposentados no país. Mas para idosos, a verdade por trás dos morangos é menos doce. Na verdade, essa fruta popular pode estar silenciosamente aumentando seu risco de derrame, inflamação e toxicidade cerebral a longo prazo de formas que você provavelmente nunca foi avisado. Vamos começar pelo que a maioria não sabe. Morangos estão entre as frutas mais pulverizadas na agricultura brasileira. Ano após ano, lideram as listas de alimentos com maiores resíduos de pesticidas, mesmo após lavagem. E para idosos, cujo sistema de desintoxicação desacelera com a idade, esses químicos não saem do corpo tão facilmente. Eles se acumulam nos tecidos, inclusive no cérebro, onde podem atrapalhar a função neurológica e enfraquecer vasos sanguíneos de dentro para fora. Pesticidas não são apenas irritantes superficiais. Muitos, especialmente os usados em morangos cultivados convencionalmente, são neurotóxicos, ou seja, danificam células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo nos neurônios envelhecidos. Com o tempo, isso enfraquece a integridade estrutural dos pequenos vasos, particularmente na substância branca do cérebro, áreas mais vulneráveis a derrames, perda de memória e declínio cognitivo. E uma vez que o dano começa, seu corpo responde com inflamação e formação de coágulos, aumentando o risco de eventos isquêmicos. Mas o risco não para nos pesticidas. Morangos também contêm purinas, compostos naturais que se quebram em ácido úrico no corpo. Para quem tem histórico de gota, problemas renais ou inflamação vascular, que inclui grande parte dos idosos, o ácido úrico elevado pode desencadear inflamações que estreitam vasos, elevam a pressão e, novamente, formam coágulos. Uma paciente minha, a senhora Helena Castro, 80 anos, de Minas Gerais, sempre amou morangos.
Colhia os frescos todo verão, congelava para vitaminas de inverno e comia um punhado após o jantar porque são saudáveis. Ela tinha hipertensão leve, tomava diurético e às vezes sofria de dores articulares. Com o tempo, começou a sentir tontura pela manhã e inchaço nas articulações que não passava. Uma manhã, acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Tomografia confirmou um derrame leve e exames mostraram ácido úrico elevado, sinais de estresse oxidativo e inflamação de baixo grau, um processo lento alimentado por anos de exposição a resíduos de pesticidas e excesso de purinas. Seu hábito com morangos, pensado para protegê-la, tornou-se uma dose sutil de fatores de risco. E sim, formou um coágulo que seu corpo já não conseguia dissolver. Helena sobreviveu, mas vive agora com lapsos leves de memória e sensibilidade nos nervos da mão. Quando me contou, chorando, disse: achava que estava fazendo tudo certo. Isso me lembrou quão crítico é o contexto na nutrição do envelhecimento, porque até superalimentos podem se tornar tóxicos no corpo errado, na hora errada, nas condições erradas. Então, o que fazer se você come morangos? Certifique-se de que sejam orgânicos sempre. Lave-os bem. Não coma todos os dias e nunca confie neles como sua principal fonte de antioxidantes. Se tem gota, problemas renais ou toma remédios para pressão, consulte seu médico antes de incluí-los regularmente. E tome cuidado com morangos congelados, especialmente em smoothies prontos. Eles costumam vir de grandes lotes cultivados com menos regulação. Porque o que você não sabe pode te machucar lentamente, silenciosamente, até que um dia um coágulo roube suas palavras, seu equilíbrio ou sua independência. E se os morangos te surpreenderam, espere até ouvir sobre uma fruta que parece exótica, indulgente e cheia de promessas de saúde. Uma que é comum em suplementos para o coração, mas pode estar silenciosamente atrapalhando sua pressão e desencadeando derrames matinais. Vamos falar da manga e por que essa fruta tropical doce pode não pertencer ao seu prato. Para muitos idosos, a manga é um agrado tropical, uma recompensa por fazer algo certo. É macia, perfumada e naturalmente doce. Você a encontra fatiada em saladas de frutas, batida em smoothies em cafés para idosos ou seca e embalada como lanche saudável no mercado. A polpa laranja brilhante parece a sobremesa da natureza, e para muitos é exatamente assim que é vendida. Mas para idosos, especialmente quem gerencia problemas cardíacos, pressão ou toma vários remédios, a manga pode ser uma sabotadora silenciosa, uma que aumenta o risco de derrame de formas que poucos médicos mencionam. Aqui está a verdade desconfortável. A manga é uma das frutas com maior teor de açúcar na dieta brasileira. Só uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que um donut comum. E diferente de carboidratos complexos, o açúcar da manga é absorvido rapidamente, levando a picos súbitos de açúcar no sangue, seguidos de disparos de insulina e quedas. Para idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão instável, esse efeito montanha-russa pode sobrecarregar os vasos sanguíneos, especialmente os do cérebro. Quando o açúcar sobe, o corpo responde com inflamação, as artérias se contraem, a circulação desacelera e, nos vasos delicados que irrigam o cérebro, essa inflamação pode causar pequenas rachaduras no revestimento. Quando isso acontece, o corpo entra em modo de reparo e forma coágulos para selar as fissuras. Esse é um mecanismo natural de defesa, mas quando ocorre em vasos estreitados ou endurecidos, pode ser o início de um derrame. Mas tem mais. A manga não só desregula o açúcar, ela contém compostos naturais que interferem na forma como seu fígado processa medicamentos, especialmente os usados para ritmo cardíaco, colesterol e pressão. Um desses compostos, a mangiferina, mostrou em alguns estudos retardar o sistema enzimático citocromo P450, o sistema do fígado que quebra muitos remédios prescritos. Quando esse sistema desacelera, os medicamentos se acumulam no corpo, aumentando o risco de overdose, efeitos colaterais ou interações. Se você toma remédios como amlodipino, metoprolol ou estatinas comuns, isso pode fazer sua pressão cair demais ou o ritmo cardíaco variar sem aviso. Deixe-me contar a história do Sr. Roberto Silva, 83 anos, motorista aposentado de Santa Catarina. Ele se orgulhava de se manter ativo, caminhava todo dia, tinha uma dieta equilibrada e sempre buscava opções saudáveis para o coração. Alguns meses atrás, começou a comer fatias de manga seca toda tarde, achando que era uma troca inteligente para os biscoitos.
Também tomava remédios para pressão alta e arritmia cardíaca. Após algumas semanas, Roberto começou a notar episódios de tontura pela manhã. Um dia, desabou ao sair da cama. A esposa o encontrou pálido, confuso e com ligeira queda no lado esquerdo do rosto. No hospital, exames confirmaram um derrame isquêmico leve. Testes revelaram que sua pressão caiu demais durante a noite e que os níveis dos remédios estavam anormalmente altos, mesmo tomando a dose correta. Eu e a equipe médica revisamos tudo e o culpado ficou claro. A manga seca diária sobrecarregou o fígado, interferindo no processamento dos remédios. Os picos de açúcar agravaram o problema, criando o ambiente perfeito para a formação de coágulos. Roberto sobreviveu, mas o derrame afetou sua coordenação e memória de curto prazo. Agora ele vive com lembretes diários de como algo natural quase tirou tudo dele. Por isso, recomendo aos idosos repensar frutas tropicais como a manga. A doçura mascara o perigo. Não é só o açúcar. É como ela interage com o corpo envelhecido, o metabolismo lento e a complexa teia de medicamentos que tantos idosos precisam. Mesmo algumas fatias, especialmente secas, podem desequilibrar o corpo. Então, qual a abordagem segura? Se realmente gosta de manga, come em porções muito pequenas, não mais do que alguns pedaços, e somente durante o dia, nunca antes de dormir. Sempre combine com proteína ou gordura para atenuar o pico de açúcar. E se toma remédios prescritos, especialmente para coração, colesterol ou pressão, fale primeiro com seu médico. A manga pode não ser mais indicada para você, não nessa fase da vida. Porque nos anos avançados, nossa margem de erro diminui. O que tolerávamos aos 30 ou 40 pode agora causar consequências graves, até por causa de uma fruta. Depois de conhecer as 9 frutas que podem parecer saudáveis, até inofensivas, mas que silenciosamente aumentam o risco de derrame, talvez você se sinta confuso, talvez até traído. Disseram a você a vida toda que fruta é remédio da natureza, um presente da terra, algo em que sempre se pode confiar. Mas a verdade, especialmente para quem tem mais de 60, é mais complexa e muito mais importante de entender. O envelhecimento muda tudo. Os alimentos que você comia aos 30 ou 40 não agem mais da mesma forma. Seus rins filtram mais devagar. Seu fígado processa remédios com menos eficiência. Seus vasos ficam mais frágeis, menos flexíveis, e seu cérebro, o órgão mais delicado de todos, fica cada vez mais sensível a variações na pressão, açúcar no sangue e fatores de coagulação. Isso significa que cada mordida importa mais agora do que nunca. Muitos idosos, com as melhores intenções, criam rotinas que colocam seu cérebro em risco. Uma banana com remédio, uma tigela de uvas no lanche, abacaxi após o jantar, um copo de suco de laranja de manhã. Hábitos tão familiares, tão comuns, que não levantam suspeitas. Mas sob a superfície, eles podem desencadear uma cascata de mudanças silenciosas, invisíveis e lentas, que aumentam a inflamação, enrijecem artérias, afinam o sangue de mais ou de menos, e nos piores casos, formam coágulos que bloqueiam o oxigênio ao cérebro. Como neurologista, já vi o resultado. Pacientes que acordaram bem e terminaram o dia na UTI. Pessoas que perderam a fala, o andar, o reconhecimento dos entes queridos, tudo por causa de um coágulo do tamanho de um grão de arroz no lugar errado, na hora errada. É de partir o coração. E pior é que muitos desses eventos eram evitáveis, não com mais remédios, mas com mais consciência sobre como comida e idade interagem. Mas aqui vai a boa notícia. Nem toda fruta é perigosa. Na verdade, algumas, quando escolhidas com sabedoria e comidas com cuidado, podem ser aliadas poderosas para proteger seu cérebro, seu coração e sua independência. Então, o que você deve escolher? Primeiro, frutas vermelhas. Mirtilos, framboesas e amoras são baixas em açúcar, ricas em antioxidantes e compostos chamados polifenóis que protegem vasos e reduzem inflamação. Elas não elevam o açúcar no sangue, não interferem em medicamentos e apoiam memória e circulação naturalmente. Segundo, maçãs verdes como Granny Smith. Ao contrário das irmãs doces, essas têm menor impacto glicêmico e contêm flavonoides protetores do cérebro. Comidas com um pedaço pequeno de queijo ou manteiga de amêndoa fornecem energia suave sem o pico. Terceiro, abacates. Tecnicamente uma fruta, embora muitos esqueçam,
São ricos em gorduras saudáveis que ajudam a regular a pressão e suportam a função nervosa. Contém potássio, sim, mas numa forma que o corpo absorve devagar, sem os picos agudos das frutas mais doces. Quarto, limões e limas. Use não como lanche, mas para dar sabor. Ajudam a desintoxicar o fígado e a digestão sem fornecer açúcar ou interferir com a maioria dos medicamentos. Um pouco espremido na água pode despertar seu sistema suavemente e hidratar sem danos. E acima de tudo, o momento importa. Coma fruta cedo no dia, nunca de estômago vazio e sempre combinadas com proteína ou gordura saudável para desacelerar a absorção e minimizar picos de açúcar ou quedas de pressão. Nunca coma frutas antes de dormir. Seu corpo está desacelerando e é quando a circulação está no ponto mais baixo. Um pico de açúcar ou ácido nessa hora pode desequilibrar tudo, e você pode não sentir o dano até que seja tarde demais. Deixe claro, não é medo, é respeito pela sua idade, seu corpo e os sinais silenciosos que ele envia. Você não é frágil, mas é diferente. Isso não significa que deve parar de apreciar as doçuras da vida. Significa que deve aproveitar com sabedoria, com conhecimento e com a dignidade de uma vida inteira. Você chegou até aqui por perseverança, sabedoria e cuidado. Não deixe um hábito simples, uma fruta que nunca pensou duas vezes, virar o ladrão silencioso da sua saúde. Cada escolha, até um lanche, pode te aproximar da vitalidade ou do risco. Leia os rótulos. Pergunte aos seus médicos. Pense no que está no seu prato e no que isso pode fazer dentro do seu corpo, não só hoje, mas semanas ou meses à frente. Porque a verdade é, você não está mais comendo só para viver. Está comendo para se manter lúcido, de pé e sendo você. E com o conhecimento certo, as frutas certas e o momento certo, você pode sim permanecer sábio, atento e independente. Lembre-se, seu cérebro escuta tudo que você lhe dá. Alimente-o com o futuro que você merece. Agora adoraria ouvir de você. Tire um momento para refletir e compartilhar uma coisa que aprendeu e planeja aplicar na sua vida. Vamos nos apoiar nessa jornada de abraçar essas verdades. Se gostou do vídeo, deixe um comentário com um. Se não, sinta-se à vontade para comentar 0. Seu feedback é muito importante para nós. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos assim. Obrigado por assistir e um brinde a viver a vida do seu jeito.